a Inglaterra... Tu acha isso certo? Não, não acho isso certo. Essa coisa de Estado babá. É uma medida de saúde pública, etc. e tal. Vá lá. Mas proibiu-se. Enquanto que aqui no Brasil, nós acabamos de liberar a maconha, não a maconha medicinal, a maconha do maconheiro sem vergonha que organizou a Rogonha e fez todo mundo dançar. O STF, né? Ou seja, o judiciário. E mais cruel também, Sonaira, sabe por quê? Porque antes existia o seguinte, existia a figura do censor. O censor ele ficava lotado na redação da Folha, na redação do Estado, na Rede Globo, na Manchete, na Bandeira. Ele ficava, cada censor era designado para um grande órgão de imprensa e esse censor, ele previamente via a programação, via o conteúdo da programação, dizia o que pode e o que não pode. Então é por isso que se fala em censura prévia. Mas só existe tal coisa que é a censura prévia? Não. A gente aprendeu no Brasil hoje que existe a censura posterior. Porque a censura, quando ela acontece através da mão do Estado. Alguém que detém o monopólio da violência, que é detida pelo Estado por excelência nos Estados modernos, e ela manda que se retire do ar. E quando ela manda que se retire do ar, para que ninguém ouça, para que ninguém discuta, ela o faz a título de desinformação. Ela faz a título de essa pessoa está incitando crimes. Ela faz a título de argumentos desabonadores para o jornalista ou para o portal de imprensa. Então lá no AI-5, com os censores, a imprensa pelo menos não passava vergonha. Hoje não. Hoje o que a gente vê é uma exposição em praça pública, e essa sim é a fake news, de acusar jornalistas e portais de imprensa de estarem cometendo atos ilícitos no momento da retirada do conteúdo. E lembrando que o maior violador de direitos humanos do Brasil, Alexandre de Moraes, ele já havia mandado derrubar outros perfis do Paulo Figueiredo. Então, perseguir jornalista que faz, que coloca ali... E na verdade, o Paulo Figueiredo, ele apenas deu opinião, né, sobre um assunto que já estava circulando na rede. Então, o STF, a Justiça, eles criam os crimes da cabeça dele. Então, se você critica, se você traz um comparativo que coloca o governo Lula em qualquer manchete de perigo ou que desabone, né, os seus pupilos, a Justiça, né, o STF, ele rapidamente age para tentar apagar, para punir jornalista, para censurar jornalistas. Agora é interessante, Pavinato e Caivano, é que o puxadinho, a assessoria do Palácio, do Lula, que é a Rede Globo, agora eles começam a enxergar, talvez, né, um pouco de perigo, porque eles veem agora a censura escancarada à opinião jornalística. Então é um grande risco que a gente já vive há muito tempo, que hoje o Brasil, a gente vive uma ditadura em que as pessoas são jogadas nas prisões. E qual é o crime? Não tem crime, a gente. Hoje jornalistas sofrem censura. Por quê? Porque ousam dar coberturas da sua opinião sobre matéria jornalística. Então, o Alexandre de Moraes, o maior violador de direitos humanos, ele deita e rola e faz isso e faz reiteradamente, infelizmente. Ele é o famoso hater, porque ele faz de maneira reiterada, não é verdade? Agora, você vê que esse país, ele não é uma democracia só pelo fato de ele não deixar que se diga que não é. Porque uma democracia, quando ela é verdadeira, ela não está nem aí para uma opinião que diga que não há democracia. Uma democracia, quando é democracia, ela entende que ela traz consigo o risco de toda forma de contestação, inclusive da própria forma do regime. Agora, quando uma dita democracia proíbe alguém de dizer que não se vive um Estado democrático, esse é o maior recibo que se pode existir
de um Estado não democrático. E o Brasil, portanto, não é uma democracia. O Brasil, portanto, não é uma democracia. Vou repetir. O Brasil não é uma democracia. Ponto 1. Ponto 2. O governo Lula não é legitimamente eleito. Por quê? Porque não foi eleito a maneira da lei. Não foi atendido o artigo 105 do Código Eleitoral, que diz que o TSE tem até o dia 5 de março para fazer todas as resoluções, e porque o Lula foi eleito num segundo turno regulado pela resolução do TSE do dia 20 de outubro de 2022, portanto, 7 meses e meio depois do fim do prazo da lei eleitoral, ele não é um governo legitimamente, ou seja, conforme elegem a lei eleito. E digo mais ainda, acompanhando Paulo Figueiredo, o Brasil é um narco-estado. Aliás, eu quero trazer aqui uma conversa, eu quero fazer uma indiscrição, Sonaira. Quero cometer uma indiscrição, Caivano. Põe os 3 na tela aí, alemão. Isso. Uma indiscrição. Lá em 2017, 2018, vocês vão lembrar, ainda podia o financiamento privado de campanha, não? Eu acho que já não podia, tanto que Bolsonaro... Foi em 2017 que foi proibido. Isso. E em 2018 não pôde. Em 2017 que esse debate estava pegando fogo. Exatamente, 2017. Em 2017, quando esse debate estava pegando fogo, e esse debate ele ganhou corpo, por quê? Porque foi uma pauta de um ministro do STF, chamado Luiz Roberto Barroso, de que era um absurdo existir financiamento privado de campanha. À época, vocês podem pesquisar em veja.com.br, não é? Um colega da casa chamado Reinaldo Azevedo, ele escreveu uma tese bastante interessante sobre o fato de que, se o Brasil aprovar o financiamento público de campanha e proibir o financiamento privado, nós estaríamos entregando as eleições ao narcotráfico. E essa tese, ela foi endossada pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes. Não me perguntem por quê. Eu não me lembro. Mas eu lembro da conclusão. E a conclusão é de domínio público. Se nós tivermos a proibição de financiamento privado de campanha, o narcotráfico reinará absoluto. Eu não lembro do fundamento dessa conclusão, vejam bem. Mas era algo do tipo, como o narcotráfico tem dinheiro não contabilizado, ele entra nas campanhas e sai de uma maneira que ninguém perceba, etc. e tal. Então o narcotráfico ele tem uma vantagem competitiva no financiamento de campanha. E quando as empresas têm que se retirar, só o narcotráfico pode apoiar quem quer que seja com um financiamento. Mas eu não lembro a exatidão, confesso aqui, mas a conclusão eu lembro com exatidão, era essa. Então, o Brasil é sim um narcotráfico, um país narcotraficante. Só não chegou ao ponto do México. Mas o Brasil tem grandes territórios. O estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, Sonaira, são 70% da extensão territorial do estado que é dominada por diversas facções narcotraficantes, não? E hoje nós sabemos muito bem a realidade do Rio de Janeiro, né? Como que são submetidas, né, as pessoas. Então o turista vai no Rio de Janeiro, se tiver alguma novidade, ele não consegue sair para lugar nenhum. E a gente percebe hoje, e veja aqui, minha gente, como é ofensivo
tá? A gente simplesmente falar a verdade do que acontece no Brasil hoje para essa gente. Então ofende o STF, ofende o Lula, que rapidamente já atua para inibir, para falar, olha, nós vamos começar punindo quem começar a falar, para gerar essa onda de horror. Então eu subscrevo aqui, é isso mesmo, o Brasil infelizmente vive essa onda de tensão, vive essa onda de terror, onde o narcotráfico de fato atua deliberadamente, e depois do governo Lula piorou tudo. Aliás, o que é que não piorou depois do governo Lula no Brasil? Então a gente percebe que, infelizmente, nós estamos de mal a pior, tipo o remador mesmo, salve-se quem puder, porque essa terra aqui está entregue ao narcotráfico, está entregue a tudo, né? As gastanças desse governo, e é um verdadeiro salve-se quem puder. Olha, essa desinformação eu tenho que corrigir. Né? Nada melhorou no governo Lula. A vida da Janja melhorou. E também o rosto da Gretchen. Porque pela primeira vez a Gretchen ela ficou bonita. É verdade. Se tem uma coisa que deu certo durante o governo Lula, foi a cara da Gretchen. Que ela fez um procedimento. Ela ficou parecendo a Graciane Barbosa. Ah, mas a Graciane. O que tava, não é? Então, meus queridos, a gente tem que ser muito justo aqui. Vale lembrar também, Cláudio, que é uma questão bastante preocupante, porque o estado de maior extensão territorial do Brasil é o Amazonas. Uhum. O Amazonas, ele tem parte da floresta amazônica. Sim. Que todo mundo louva, faz vídeo, etc. Já se chamou um dia de pulmão do mundo. Cada hora é uma coisa do mundo. Quem é, sabidamente, outro público e notório, todo mundo que está no Amazonas sabe. Quem é o síndico das áreas de floresta amazônica? O primeiro comando da capital. Então nós estamos falando do maior estado em extensão territorial do Brasil. E vale lembrar também que um dos maiores exportadores de cocaína do mundo, que é a Venezuela, do amigo do Lula, Nicolás Maduro, que faz fronteira com o Brasil, acho que na cidade de Pacaraima, em Roraima. Exatamente. Onde tem um posto do Ministério da Agricultura. Eu não sei agora, neste momento, mas entre 2023 até o final de 2024, quando eu estava acompanhando, eu parei de acompanhar esse caso no ano passado, em 2025, então eu não sei. Mas eu sei que durante 2 anos, o posto do Ministério da Saúde de Pacaraima, na divisa com a Venezuela, não tinha agentes para fazer a inspeção dos caminhões de frutas que vinham da Venezuela para cá. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer nada. Você está pensando isso? É isso mesmo. Tá vendo como a gente fala as coisas sem se comprometer, Cláudio? Pois é. Não é? Muito perspicaz. Você quer falar mais alguma coisa deste assunto? Porque eu só quero aqui fazer refrão ao Paulo Figueiredo. O Brasil não é uma democracia. E ainda inclui, o governo Lula não é legitimamente eleito, e o Brasil é um narco-estado. Só não está escancarado. Sim, de novo não tem um crachazinho para mostrar. Não vai usar crachá. Imagina o velho pedófilo, quando ele encontra a vítima, não tá escrito, o pirulito que ele oferece é o doce. Não é? Muito triste, vai verdade. Falar... Tem razão. Eu só quero primeiro referendar isso, assina embaixo as afirmações que você fez, fazendo eco e coro aí com o que disse Paulo Figueiredo, e lembrar, né, você citou o Rio de Janeiro, quem não se lembra da DPF 635, ajuizada pelo PSB em 2019. Agosto de 2020, eles referendam isso, trazem ela de volta, pautam em julgamento para impedir, durante a pandemia, a
ação policial nos moços. E supostamente, como sempre fazem, né, até o Thomas Sowell tem o livro interessante, Falácias da Justiça Social, em nome de uma suposta justiça social, o fato de não haver as ações policiais era justamente para proteger a comunidade. Digo, segundo o STF. O que aconteceu? Aquilo que vocês já disseram, você e a Sonaira. Aumento da criminalidade no Rio de Janeiro a ponto de hoje não se ter controle algum. Aquele sim, é um narco-estado dentro de um outro narco-estado maior, comandado por uma facção rival ao PCC. E sabe o que eu acho mais engraçado? Eu não consigo sair desse assunto, porque tem uma outra notícia que eu lembrei de ler hoje. Na Inglaterra, sabe o que aconteceu hoje na Inglaterra? Não. Põe a nós três aí, alemão. Na Inglaterra aconteceu o seguinte. Aprovou-se uma lei, olha que interessante, em que se proibiu a venda de cigarro normal, né, de papel e nicotina, e também de vapes, para qualquer pessoa nascida a partir do ano de 2008. Ou seja, quem nasceu em 2008 e hoje, portanto, tem 18 anos, não pode mais comprar cigarro, nem de papel, nem vape ou eletrônico, pelo resto da vida. Então, a Inglaterra... Tu acha isso certo? Não acho isso certo. Essa coisa de Estado babá. É uma medida de saúde pública, etc. e tal. Vá lá. Mas proibiu-se. Enquanto que aqui no Brasil, nós acabamos de liberar a maconha, não a maconha medicinal, a maconha do maconheiro sem vergonha que organizou a rogonha e fez todo mundo dançar. Enquanto um país evoluído, uma democracia sólida, enquanto o país onde nasce o constitucionalismo se proíbe o cigarro, qualquer cigarro que faça mal à saúde, as pessoas que nasceram em 2008 para frente, ou seja, quem nascer na Inglaterra daqui para frente, não vai, ou quem for visitar a Inglaterra daqui para frente, vou visitar a Inglaterra, nasci em 2008. Você não pode comprar cigarro na Inglaterra. Ainda bem que eu nasci em 84, pronto, falei. Mas, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente está liberando o cigarro de maconha, não estou falando da maconha medicinal, liberando o cigarrinho do capeta, e vale lembrar que o excelentíssimo decano do STF, Gilmar Mendes, já começou um assunto que eu já previa quando liberaram a maconha. Olha, por isonomia, já que o maconheiro não pode ser preso com até 45 gramas de maconha, não é isonômico que o farinheiro também não tenha uma certa tolerância, não é verdade? Então a gente está indo totalmente na contramão. Vamos para a próxima pauta, senão não sai dessa aqui. O ministro, ele, o careca, o Gengis Khan, ele é quem deve